Olá, sejam bem-vindos, graça e paz, sejam bem-vindos. Como é bom ter vocês aqui comigo de novo em mais uma live na segunda-feira. Seja bem-vindo. E hoje nós temos uma live muito especial. Hoje não é live de oração, como somos acostumados a estar aqui orando, né, nas segundas-feiras, mas é uma live sobre depressão, um assunto muito impactante, complexo. Muita gente não entende ainda o que é depressão e hoje estamos aqui para falar sobre esse assunto que infelizmente vem aumentando, né, cada vez que passa os anos, a quantidade de pessoas que adquirem essa doença. E estamos aqui para falar. E eu convidei uma psicóloga muito querida, Tainã Souza. Ela já está aqui já. Oi, Tainã, sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, Tainã. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando agora. E hoje nós vamos sair daqui sabendo o que é depressão e sabendo como sair da depressão, que a nossa querida Tainã vai nos ensinar. Hoje é uma live aula abençoada em nome de Jesus, que vai nos ensinar bastante. Então eu já quero te pedir para, se você conhece alguém que está passando por esse momento, ou que já teve, ou que você já enxerga na pessoa alguns sintomas e a pessoa ainda não sabe, tá na dúvida, envia. Clica aí nessa asa delta aí, nesse aviãozinho aí, e envia aí para todo mundo que você acha que tá precisando assistir essa live. Essa live vai ser boa, hein? Não sai daqui, fica até o final. Hoje é aula com a nossa Tainã Souza, ela já tá por aqui. Enquanto as pessoas vão chamando, Tainã, eu vou falando aqui um pouquinho, tá certo? Aí depois você entra, depois você me faz aí a solicitação, tá certo? Pra começarmos. Estou ansiosíssima por essa aula, que eu quero aprender também sobre depressão, né? Então, depressão, muita gente acha que é falta de Deus, infelizmente, né? Eu confesso que antes de eu passar pela minha época da faculdade, eu sou formada em enfermagem, e eu achava que era isso também. Eu achava que era falta de Deus, mas nos estágios, nas aulas, nas disciplinas que eu aprendi, realmente eu pude constatar e entender que não é bem assim, não. Aliás, não é assim. É realmente uma doença patológica, né? Que em muitos casos vai precisar sim ter um tratamento com um profissional, que vai precisar tomar medicação, não é? Então, é algo muito sério, que precisa ser tratado com bastante seriedade, não só pela pessoa que está passando, mas pelas pessoas que estão ao redor dessa pessoa. É muito importante, né, que todos saibam, né, o que é, como agir, como ajudar alguém, tá certo? Porque é uma doença que pode levar à morte, não é verdade? Que leva ao suicídio. Então tem que ser levado com muita seriedade. E a gente também pensou em trazer também para vocês, porque na Bíblia também teve homens e mulheres que passaram, sim, pelos sintomas da depressão. Nossa querida Tainã vai nos explicar mais um pouco adiante, mas antes da gente começar aqui com ela, enquanto vocês vão aí chamando, vão chamando gente, vão chamando, porque essa live aqui vai ser aula para ajudar. É uma aula, tá certo? Sobre depressão. Então você pode estar aí ajudando, sendo um canal de bênção, tá certo? Na vida dessa pessoa que tá precisando assistir essa live de hoje, tá certo? Talvez essa pessoa ache que não tá com depressão, e ela pode estar sim, tá certo? Pode estar realmente precisando procurar mesmo um profissional, e você tá deixando de ajudar essa pessoa. Então encaminha aí para essas pessoas, tá certo? Que vê aí na sua mente agora que Deus colocou, porque Deus hoje quer
falar com essas pessoas através hoje da nossa querida Tainã, tá certo? Então, da Bíblia, sim, teve homens e mulheres. Eu vou trazer só aqui uns exemplos para vocês, que foi o profeta Elias, certo? Quando ele foi perseguido ali por Jezabel, quando ele foi ameaçado, ele pediu sim para morrer, certo? Então ali já foi sim um sintoma ali da depressão, né? Um momento ali depressivo que ele passou. Teve a sogra de Ruth, que foi Noemi. Noemi, ela perdeu o marido, seus 2 filhos, então a Bíblia relata que ela ficou amargurada. Tão amargurada que ela mudou até o nome dela para Mara, que significa amargura, né? E também teve Jó, tão conhecido Jó, né? Que passou por tantas aflições, conhecido pela sua paciência, né? Mas Jó, como todo mundo sabe, ele perdeu tudo, seus bens, seus 10 filhos, né? Tudo. Tudo de uma vez ele perdeu. E ainda teve que aguentar. Sua saúde também ele perdeu, que ele ficou muito doente, ficou com enfermidades. E ainda teve que aguentar palavras negativas de seus amigos e da sua própria esposa. Ou seja, Jó passou por uma fase, né? Vamos imaginar, né? A gente fica pensando, foi muita coisa que aquele homem passou. E em vários momentos ele relata o tamanho da sua dor, a dor que ele sentiu, né? Enquanto ele estava passando por essas aflições, ele relata isso e ele relata, sim, que ele chegou a amaldiçoar o seu nascimento, ou seja, ele queria nem ter nascido. Ou seja, foi uma fase realmente depressiva ali que ele passou. Teve outros também, como Jeremias também passou por momentos assim. Judas Iscariotes, que chegou a se matar, chegou a se suicidar. Mas eu tô falando aqui só para vocês verem realmente o quanto é sério a depressão, tá certo? Depressão não é falta de Deus. Depressão é algo sério. Nós precisamos estar de olhos abertos, olhos abertos. Por quê? Pode ter alguém do nosso lado, certo? Com a depressão e a gente não sabe. Então nós precisamos sim entender o que é, né? Não é só porque a gente não tá com sintoma que a gente vai abrir mão. Não, a gente precisa sim estar aprendendo, procurar saber o que é, procurar saber como agir, como ajudar. Porque quando a gente identificar que tem alguém do nosso lado perto da gente com esses sintomas, nós precisamos ajudar essa pessoa. Nós precisamos estar disponível para ajudar, porque é grave, tá certo? Vamos lá, Tainã. Vamos lá. Já conversamos muito aqui, já deu tempo, já tem gente que só aqui. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Vocês são uma bênção, tá certo? Continua aí chamando, tá certo? Continua aí encaminhando para aquela pessoa que você acha que tá assim com depressão. Vê aí, Tainã, se foi. Oi, Tainã! Que Oi, coisa boa noite. boa! Boa Primeiro eu quero noite. agradecer, né? Agradecer pelo convite. E assim, surpresa, né? Muito feliz por você trazer, né, essa temática, porque infelizmente é uma coisa que é muito assim mal vista, infelizmente, por nós cristãos, né? É como você falou, né? Um dos pontos que a gente precisa frisar muito, eu falo muito isso, que depressão não é falta de Deus. E quando você chega para uma pessoa que conhece Deus, que tem intimidade com Deus, e você chega para ele e diz assim, ah, você está precisando procurar Deus. Tá matando a pessoa, né? Poxa, É verdade. eu conheço, eu tenho intimidade, mas é uma coisa que não estou conseguindo, né, sair. Então, assim, muito importante esse tema. Eu acho que quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente fala, as pessoas a gente pode estar salvando, né? E uma das coisas que a gente precisa deixar claro, né, que a depressão é uma doença, ponto, uma grave, né, uma coisinha besta não, é uma doença. E com a seriedade que ela é, que ela traz, né?
também que eu Tá vi travando. pessoas internadas. Tá conseguindo ouvir? Tá ouvindo agora? Tá Tá, aquela. Tá voltando. tá Agora voltando? tô. E aí eu vi mesmo pessoas lá internadas, certo? Com outras patologias que decorreram já por conta da depressão. E aí foi quando eu pude ver, não, não é falta de Deus. Não. E assim, pessoas também cristãs, pessoas realmente de Deus, né, que acreditam em Deus, estão, né, vivem a palavra do Senhor e passando por aquela situação. Então foi quando eu realmente vi que não, não é falta de Deus, não tem nada a ver, na verdade, né? E é uma patologia. Então, por isso que realmente é uma doença que, como você falou, deve ser tratada como qualquer outra, com a seriedade tão grande como é de qualquer outra doença. Mas, Isso. E para ter assim noção, o Brasil é considerado o segundo país com pessoas com depressão. Assim, 5,8% da nossa população sofre de depressão. Imagina. E aí a gente, essa aqui, é coisa da sua cabeça, levanta daí, você consegue. Então, assim, a depressão, ela afeta a vida da pessoa, tanto socialmente como na casa, porque uma pessoa com depressão, né, pessoas que eu atendo, a estrutura familiar fica toda comprometida, né, porque é como se fosse um adoecimento de todos, né, existe é tipos de verdade. depressão, existe a depressão, né, o transtorno depressivo persistente, o bipolar, que também é um tipo de depressão, né, que tem a depressão pós-parto também, que precisa ser olhado bem para essas mulheres que tiveram bebê, que essas mulheres que estão grávidas, né? Porque além da questão do hormonal, né, tem toda uma dinâmica que precisa ser visto. Então, assim, uma das coisas que tu tinha me perguntado foi da questão dos sintomas, né? Como é que eu percebo que a pessoa está com depressão? Primeiro ponto, que se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer, senão eu me empolgo aqui falando, tá? Isso, é isso aí. O primeiro No ponto que a gente final, eu quero que precisa. você fale um pouquinho de você para todo mundo lhe conhecer, tá certo? Tu percebeu que eu começo a me empolgar e esqueço de falar de mim, né? Mas tudo. E eu também, se deixar, eu vou, toda vez eu esqueci. Mas vamos lá. Isso, aí assim, o que é que eu preciso primeiro distinguir e diferenciar? Que as pessoas às vezes usam a palavra depressão, ou então assim, eu tô deprimido de forma comum, né? Por uma tristeza. Então, assim, tristeza é uma coisa, depressão é outra. Tristeza é quando algo acontece, né? Assim, eu perdi alguém, eu eu perdi um emprego, eu tinha um sonho de algo e esse sonho não vou poder concretizar. E eu fico triste. Só que essa tristeza é passageira, né? Essa tristeza chega a um ponto que não é aquela tristeza que me impeça de fazer uma coisa, como a tristeza do luto também. Ela Sim, pode se transformar em depressão, pode, se eu tiver predisposição para depressão. Aí, assim, eu não posso olhar para uma pessoa que teve uma perda, né? Para esse momento que a gente está vivendo de pandemia, que as perdas sim. são muito grandes, Muito, muito. significativas, e a gente, quando a gente perde alguém pelo Covid, é mais doloroso ainda, porque a gente, assim, internou a pessoa que a gente ama e a gente não vai ver mais aquela pessoa. É Então, verdade. eu preciso entender que aquele momento é difícil para a pessoa. Eu não posso chegar e generalizar logo e dizer assim, ai, fulano tá com depressão. Oi, Deli, minha amiga, e além do espelho também. Aí o que é que Seja acontece? bem-vinda. Eu não posso, assim, generalizar, ai, tá com depressão, vamos logo pro psiquiatra. Se for pro psiquiatra, assim, depois eu vou falar dos profissionais que procuram, né? Mas um psiquiatra, a primeira coisa que ele vai dizer é assim, teve alguma perda, né? Tá vivendo algum luto, porque ele não vai passar medicação assim, não, tá? Então, Hum. precisa de um tempo para elaborar esse luto. Mas é outra coisa que a gente vai falar depois. Outro Tá. dia sobre luto. Mas assim, É verdade, é outra live. eu preciso diferenciar bem sobre a tristeza e a depressão. Então, o que é que a depressão, um dos sintomas da depressão é a apatia.
Desinteresse. De repente, assim, sou uma pessoa que gosto muito de estar com pessoas, eu gosto de estar em reunião de família, de repente eu não quero mais, né? Não quero, não sinto mesmo vontade de estar lá. Então já é um sinal que você liga o alerta amarelo, né? De atenção, né? Alguma coisa não está legal. É, a depressão afeta também problema de concentração, problema de memória. A pessoa começa a dizer, ai, mas Sim. estou perdendo a memória com muita facilidade, estou esquecendo muito rápido das coisas. Então, assim, é um dos estudos que eu estou fazendo, que estou concluindo a neuropsicologia também, e eu vejo muito essa questão da memória, da Hum. atenção, atrelado à depressão e ansiedade. Falta de energia, a pessoa não sente de verdade, não tem energia para fazer nada, né? É isso. Eu gostava de fazer uma coisa, eu gostava de estar lá na igreja louvando e participando. De repente eu não quero, não sinto aquela. E você vê a aparência da pessoa apática, né? A pessoa não tem aquele brilho que tinha Então, antes, assim, não? é bem notório, né? As pessoas, até quem está ao redor da pessoa, consegue até notar, né? Que de repente aquela pessoa deu uma mudada, né? Isso. Agora, assim, é bom prestar atenção, né? Que as pessoas também, a gente precisa entender e pedir ajuda. Porque às vezes a gente disfarça. Até Entendi. coloquei assim, seria. Não, não existe depressão sorridente, tá? Mas seria a depressão que eu não quero mostrar que eu tô, né? Eu só Sim, mostro lá no meu quarto, chorando. Então, assim, eu preciso ter essa clareza de pedir sim. ajuda também. Que tá tudo bem se eu não estiver bem. Eu não preciso ser forte o tempo todo. Então, Hum. assim, a autoestima baixa, de repente eu me sinto, não gosto, não quero nem me olhar no espelho, é, não quero nem tomar banho, né? Seria aquela pessoa que gosta de tomar banho, de estar bonita, tá arrumada, tá. Vaidosa, Não né? quer. Não quero me arrumar, não quero. E não é a questão só de querer, tá, gente? É porque a pessoa Sim. não tem, né? Aquele Não negócio tem que tá ânimo, deitado e não. né? Exato, não tem energia, não tem nada, assim, não consegue. Por mais que você chegue lá, vamos, fulano, acorda, vamos embora viver, a pessoa tá, daqui a pouco eu chego, mas não chega, né? Traz também um sentimento de culpa muito grande. Aí a gente bate nessa questão da religião, né? Da Sim. nossa fé. Imagina, poxa, eu tenho Deus, eu sei do poder de Deus, né? Eu sei a grandiosidade que Deus, eu sei de todos os planos que Deus tem na minha vida, e eu tô assim, né? Como Deli colocou aí, os cuidados pessoais são deixados de lado. Aí eu começo a olhar assim, Acho que é uma e sensação agora? de impotência, no caso, né? É uma sensação de impotência. Isso. Aí vem esse sentimento de culpa. Eu fiz algo de errado, que eu tô sentindo isso, eu tô em pecado. Chegou gente assim pra mim e disse assim: ai, essa pessoa tem transtorno de ansiedade e depressão também, que ela fez assim: eu tô em pecado, porque não é pra eu estar sentindo isso. Né? Meu Imagina assim, o sofrimento dessa pessoa, além da questão da depressão, Deus. tá com essa sensação de estar pecando, porque não pode, porque isso não é aceitável, né? Sim, Você não sim. pode ficar. Outra coisa E, também, e pode falar. lembrando, só um parênteses, como você falou aí, que não é aceitável. Não é aceitável para os homens, né? Porque Jesus não diz nada sobre isso, né? As pessoas é que rotulam, né, a depressão como falta de Deus e colocam esse jugo, essa carga pesada, né, sobre nós, né? Isso. E assim, ainda bem, né? Assim, a gente está mudando isso, né? A minha igreja a gente tem essa Já Deus. questão dessa visão. E infelizmente também, você falou do suicídio. São muitos pastores que cometem suicídio, né? E provavelmente por essa carga, né? De, poxa, eu sou pastor, né? Como é que Sim, eu, como é que é eu tenho verdade. depressão? A carga Né? é Então, mais pesada, né? isso. E assim, entre os outros sintomas, aí vem a irritabilidade também. Aquelas pessoas que às vezes tá muito irritado com tudo, aquelas pessoas que tá explodindo com qualquer coisa, Sim. né? E você já olha e fala assim, não, tem uma coisa que não tá legal, né? É bom a gente procurar. E uma coisa que é legal a gente pensar que
A depressão, criança pode ter depressão, adolescente também, só que é negligenciado. Quando chega a pessoa para mim, assim, eu começo a fazer a pesquisa, a conversa, tudo no começo, né? A anamnese que a gente fala. Sim. Aí vem assim, não, desde criança, né? Minha mãe comentava alguma coisa do meu comportamento. Então, Hum, vê como é. Se eu sou uma mãe e tenho um olhar diferenciado para o meu filho, eu vou poder ajudar ele para ele ter uma qualidade de vida, para não chegar ao extremo, né? sim. Índices de suicídio na adolescência também é, assim, é enorme. Uma das terceiras causas de morte entre adolescentes é o suicídio. Então, e o suicídio está ligado a problemas mentais, a transtorno de ansiedade, está mais ligado à depressão. Então, assim, outra coisa também, alteração do sono, né? Ou eu tô dormindo muito, ou eu tô dormindo pouco. Às vezes, até a pessoa que tem vamos falar, pessoas que você falou, né? Enfermagem, que às vezes Sim. dá plantões, né? De 30 É, horas. Além do trabalho exaustivo, essa falta de sono tem estudos que dizem que pode levar à depressão. Por quê? Porque eu estou o sono é importante. Então eu preciso sim, olhar como é que está meu sono. Eu estou dormindo o suficiente ou eu também estou ficando deitado o dia todo sem energia para nada. Então sim. são extremos, né, que a gente precisa estar olhando. A alteração do apetite também, se eu estou comendo demais, ou se eu estou comendo de menos. Então assim, vai apresentar todos esses sintomas? Não. Mas assim, esses são porque causa sintomas físicos, a depressão. Vou estar falando, né? Às vezes o sintoma físico também ele está mais ligado para os transtornos de ansiedade, né? Que é a questão Sim. do, do batimento cardíaco acelerado. Aí vem a sensação que eu vou morrer. Aí a ansiedade pode causar depressão? Pode, porque assim, eu vou estar em alerta o tempo todo. Aí isso vai fazer com que aí eu não vou sair. Se eu sair, eu vou poder ter uma crise de ansiedade lá fora. Sim. Aí existem causas, né, de pessoas que podem ter depressão. Existem causas genéticas. Então, 70% das pessoas que são diagnosticadas com depressão, na família teve gente com depressão. Então, eu preciso olhar Hum, isso, esse fator genético. A pessoa que, se minha mãe, se meu pai, se minha família tiver depressão, eu vou ter depressão, não significa isso, mas isso sim. significa que eu tenho uma predisposição e Sim. pode ter algum gatilho que vai me levar até isso. Se eu não tiver essa clareza, né? Eu costumo até falar, né? É, eu tenho um pai, o meu pai cometeu suicídio, né? Eu tinha 4 anos. Os estudos dizem que eu posso também vir a ter Sim. pensamento suicida. Então, assim, eu vou cometer suicídio? Não, mas eu preciso ter clareza que eu tenho Sim. essa predisposição genética e eu preciso estar com as minhas antenas ligadas para alguma Sim. coisa não estiver legal. Eu preciso procurar ajuda, né? Sim. Outro fator também é alterações químicas do cérebro, né? Que são a serotonina e a noradrenalina, que são neurotransmissores que dá essa sensação de bem-estar, de vontade de viver. E como é que, quando você falou da questão da medicação, é necessário a medicação? É, porque a medicação vai lá, né, nesses neurotransmissores e vai alterar eles. Eu vou precisar tomar a medicação a vida toda? Não. Existe também um tabu muito grande com a medicação, né? Ah, eu não vou tomar medicação que eu vou ficar dependente. Só É, que hoje tem muito existe isso. Hoje existem Muito. várias, né, várias medicações que não levam à dependência. Então, o médico, que é o que vai passar a medicação, ele vai estar lá, né? Você vai dizer o que é, ele vai passar a medicação que você precisa naquele momento. Além da medicação, precisa de atividade física, tá, gente? Então, assim, Sim. é uma junção. E os fatores socioambientais também, né? A E gente está assim, vivendo. o tempo de você tomar um medicamento varia assim, vai variar de cada pessoa, de cada caso, ou é sempre o mesmo tempo para tomar o medicamento? Isso depende do grau também que tiver, né? Vamos dizer assim, eu tô.
mais apática, não tô me sentindo disposta para nada, eu tô dormindo mais do que o normal, tô evitando coisas. Aí, não, tem alguma coisa que não tá legal. Tô escutando as pessoas também falar que eu tô mais irritada, né? É só um exemplo. Sim. Aí, uma das coisas que você perguntou assim, como é que eu vou ajudar, né? Você chega pra pessoa e diz assim, ó, tô percebendo que você tá meio assim, tá precisando de ajuda, eu vou com você, vamos no médico, procurar um médico. Desmistificar essa questão de psiquiatra para doido. Psiquiatra É, é tem um muito médico. isso. Não, se Muito. já é difícil procurar um psicólogo que já colocam isso na cabeça. Psiquiatra, quando chega para mim e eu digo assim, ó, eu preciso de uma avaliação do psiquiatra, porque a gente, dependendo do caso, a gente trabalha em equipe, né? Ele precisa Sim. olhar, aí a pessoa fala assim, não, mas eu não sou. Já teve caso de eu indicar, né, uma paciente que tinha risco de suicídio, assim, muito alto. E eu disse, né, pra mãe, eu disse, ó, precisa ir pro psiquiatra se você não quer perder sua filha. Aí ela disse, não, e ela era é cristã, né? Não, mas. Aí depois ela chegou, não, ela tá tomando tal remédio que a vizinha passou. Eu falei, não, mas não é o remédio que ela precisa. Então, assim, quem passa remédio Acontece, precisa. não, mas no, né, no meio assim da saúde acontece muito isso. É um que toma medicamento, aí chega um dizendo que estava sentindo a mesma coisa. Ah, eu passei por isso, eu tomei esse remédio e tal. Aí nem anda pro médico, não, precisa não, toma aqui ó, a receita e passa a receita de um pro outro. Eu mesmo eu combato muito isso aqui dentro de casa, porque de vez em quando chega aqui, mãe aqui falando, outra pessoa chega, não, mas fulana tomou, não sei o que, mãe, não pode. A pessoa tomou porque ela estava, a senhora não, a senhora precisa passar por um médico para poder tomar, né? Porque cada pessoa vai variar, né? E só o médico, só o profissional, né? Que vai dizer o que a pessoa está precisando no momento, né? Isso. Mas tem muito disso a sociedade, né? E de preferência o psiquiatra, tá, gente? Se eu tô com problemas psiquiátricos, né? É difícil alguém chegar assim, ah, olha, você tá com problema psiquiátrico, a pessoa já leva para o extremo da loucura. Mas não. Ansiedade, transtorno de ansiedade, depressão, fobia, tudo é transtorno psiquiátrico, né? Porque tá envolvendo a área psíquica. Então eu Sim. preciso ir pro psiquiatra. Se eu quebrar o pé, eu não vou para oftalmologista, vou? Se Não, eu quebrar o pé, eu vou para ortopedista, ortopedista, sim. Então, né? assim, no Então, caso, primeiro vai para o psiquiatra e depois vai para o psicólogo, seria assim. pode ser, ou pode a pessoa, não, eu vou procurar um psicólogo. E pode Sim. ser que só na terapia, dependendo do grau, né, a gente já veja e diga, não, por enquanto vamos ver se por aqui a gente consegue, né? Ah, certo. Mas, assim, é importante que o profissional tenha essa visão, né? Na maioria das vezes também, quando a pessoa procura um psiquiatra, ele faz assim, vamos começar lá com a psicóloga, né, para ver como é Sim. que vai. E Mas também assim, a já gente. indica também. Oi? O psiquiatra também, ele já indica também, né? O psicólogo. Então, se o Exato. paciente for direto para o psiquiatra, ele também indica. É um trabalho em equipe. Não tem como você ir para o psiquiatra tomar medicação e não fazer terapia. Por quê? Lembra que eu Hum, falei lá na Messinho que a gente não vai tomar medicação a vida toda, né? sim, Então, sim. assim, para que serve a terapia? Para ajudar você a lidar com coisas que você não está sabendo lidar, né? Hum, Então, eu preciso aprender a lidar com minhas emoções, né? Eu preciso entender que eu preciso de ajuda também. Como eu falei lá no começo, eu preciso entender que eu não preciso dar conta de tudo. E a gente, mulher também tem isso, né? A gente tem muito essa questão, né? Ah, eu preciso ser boa mãe, eu preciso ser boa funcionária, eu preciso ser boa em tudo. Não posso mostrar que eu tô fraquejando, porque minha avó falava muito isso, né? Eu sou a coluna da casa. Então, assim, se eu mostrar que eu sou fraca, né? Então, é essa questão da a depressão que gente eu não se quero cobra mostrar. muito, né? A gente se cobra muito. É verdade. Isso. E nada em excesso, gente. Nada em excesso é legal, né? Eu preciso ter um meio termo. E quando você trouxe essa questão assim da Bíblia, eu acho bem legal que a gente precisa olhar que pessoas na Bíblia, né, homens de Isso. fé, Davi,
né? Era considerado Davi segundo também. o coração de Deus, né? Então a gente precisa Isso. olhar e dizer assim, não, porque eu sou a pessoa. Tem estudos também que falam de Jesus lá, quando ele foi orar, antes Sim, da crucificação tudo. Jesus sentiu medo, é. né? Não, não tem, ele estava ali em forma de humano, minha gente, não tinha como ele não sentir. Ele Então, assim, sentiu, né? Tudo que a gente sente, né? Ele sentia, é verdade. exato. E a lição que ele tira é: eu passei por isso tudo e eu consegui vencer. Então a gente Isso. consegue também. Só que às vezes a gente não consegue Amém. sozinho. E tá tudo bem se eu procurar ajuda. Isso não vai dizer que eu sou fraca, mas isso quer dizer que assim, eu quero viver, porque assim, Jesus veio, né? Pra quê? Pra nos dar vida. E vida em abundância, né? A vida é Então, abundância. porque eu vou me limitar a viver uma vida que não tô legal, tô dormindo demais, não tô com ânimo para fazer as coisas que eu gostava. Então, eu preciso ter essa consciência. E assim, foi bom você ter falado nisso, Tainã, porque a gente, como cristão, a gente tem muito disso. Não, é só Deus é o maior da minha vida, claro, Deus é o maior, mas Deus também quer que a gente esteja em comunhão, né, uns com os outros, justamente por isso, porque quando um cair, outro vai levantar. Inclusive, né, ele fala também na palavra isso, porque é melhor dois do que um, porque essa passagem, ela não é, na verdade, ela não é para casal, né? A gente utiliza muito para casal lá em Eclesiastes, mas ela é para tudo, de um modo geral. Ela está falando ali de uma amizade, né? Ou seja, a gente precisa de pessoas, somos seres humanos, então a gente precisa sim de pessoas uns dos outros. Eu acho que o que ocorre muito nessa questão da depressão, por muitas vezes, é essa questão assim do orgulho, sabe? Tem um orgulho e não consegue procurar ajuda, não consegue procurar alguém, né, para não demonstrar que está fraco, para não demonstrar, até por conta desse tabu. Não, se eu for procurar ajuda, vão dizer que eu não sou crente, vão dizer que eu não sou cristão de verdade, porque vão dizer que eu não estou buscando a Deus como deveria, né? Já começa esse tabu. E para as mães, assim, é bom ficar esse alerta de olhar, né? Tá tendo algo diferente no meu filho, porque para as mães também é mais difícil de olhar e perceber, porque vem a cobrança diz assim, eu estou fazendo alguma coisa de errado, né? Eu não estou sendo uma boa mãe, Sim, né? Como é que... Porque a gente tem essa cobrança da gente e da sociedade também, dos filhos da gente ser perfeito, né? Então, assim, é, como é que eu vou admitir que meu filho está tendo pensamento suicida? Pensamento suicida poxa, eu queria dormir e não acordar mais nunca. Se sim, eu paro de comer, eu tô pensando em suicídio, porque se eu paro de comer, eu vou morrer, né? Se eu paro de tomar, vou dar um exemplo também. Às vezes a gente tem hipertensão. Tenho sim, clareza que eu preciso tomar medicação, porque senão minha pressão vai lá para cima, eu posso entrar sim, em coma e morrer. Se eu paro de tomar medicação, eu tô querendo o quê? morrer. Né? Então, assim, eu preciso ter essa noção, não, eu quero viver. Então, eu quero viver, eu preciso tomar essa medicação. Preciso, então eu vou tomar. Eu preciso ir para terapia? Vou para terapia. Eu sei que é um pouco inacessível, às vezes, pelo custo da terapia, mas existem lugares que têm preços sociais, tem lugares que Sim, fazem, sim, né? Não é fácil, mas assim, é a luta pela vida. Eu quero viver. E é muito, né? A gente, nas pesquisas, a- é, o, o suicídio está muito ligado a transtorno mental, principalmente a depressão. Porque não é que eu queira morrer de fato, mas eu não aguento viver com essa dor. Imagina você com a dor de querer fazer algo e não conseguir. E a gente cristão, como eu falei, né? Com essa dor maior ainda de achar que a gente está errando, está pecando, não está acreditando sim, em Deus o suficiente. Então a gente precisa olhar e dizer assim, não, eu acredito tanto em Deus que Deus pode mudar essa situação, que eu vou correr sim. atrás e fazer o que é necessário, porque Deus faz a É. parte dele, Isso mesmo. né? Pois é. E assim, eu falo muito isso aqui dentro de casa.
Quando a gente sempre entra nessas questões assim da área da saúde, né? Porque assim, se fosse assim, por que 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 Deus deu sabedoria, né, para os profissionais, né, da saúde, para os médicos, seja qual especialidade for, seja psicologia, nutrição, né, cada um na sua área, porque foi que Deus ele deu essa inteligência, não é verdade? Não só para a área da saúde, mas qualquer profissão, né? Nós viemos aqui ao mundo, cada um com a sua missão, né? Cada um no seu lugarzinho que Deus colocou ali. Então, se o Senhor, né, colocou essa sabedoria para as pessoas que foram designadas a ser da área da saúde, né? Então é porque nós precisamos, né, aceitar que precisamos deles para poder fazer isso que você falou, né? Concluir, fazer o que tem de ser feito. Eu estou doente, se é necessário eu fazer tratamento, terapia, tomar medicação, eu vou fazer, né? Porque não é só simplesmente, Deus vai me curar e vou ficar lá parada esperando cair do céu um milagre. Não vai, não vai, não é verdade? Isso. E a Nós gente temos que acredita, agir. eu acredito muito. A diferença, assim, tem essa questão, né, da dificuldade da gente aceitar a doença, né, por ser cristão. Mas estudos também diz que a fé ajuda, né, conexões neurais, né, ajuda a trazer essa paz, né, ao olhar diferenciado. Então a gente precisa usar essa fé para buscar ajuda. Essa fé para olhar e dizer assim, não, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa que não está muito legal comigo, então eu quero ajuda, É, né? Eu tô, como a pessoa perguntou ali, a questão do físico. Eu tô parada conversando com você, de repente eu começo meu coração a acelerar. Aí eu, né, já passei por isso, né? Peraí, meu coração tá acelerando. Por também é quê? um sintoma, seria no caso a ansiedade, né? Atrelada à É, porque depressão. assim, porque assim, a ansiedade, como a gente fala também, tô deprimida, a ansiedade também virou muito, né, banalizada, né? Mas É, é, a ansiedade é algo necessário para a gente viver. A gente precisa da ansiedade, né? Eu não posso excluir a ansiedade da minha vida. Porque se eu excluo a ansiedade da minha vida, eu vou estar mais suscetíveis a correr risco. Porque a ansiedade era muito usada na época que as pessoas caçavam, né? sim. Então, porque assim, ele me deixa em estado de alerta. Então, o meu cérebro manda mensagem para o meu corpo, por isso que vem os sintomas físicos. Meu Uhum. cérebro manda mensagem para o meu corpo que eu estou em perigo. Ó, tem alguma coisa que não está legal. Aí eu vou dar um exemplo. Meu coração começa a acelerar, aí eu começo a sentir uma dor no meu braço esquerdo. A primeira coisa que vem na cabeça é que eu tô Sim. o quê? Infartando. Tendo infarto, é o AVC, é a primeira coisa que vem. É. Tá formigando, Aí, eita, é AVC. aí liga mais ainda o sinal de alerta do meu cérebro. Aí meu cérebro aumenta mais a questão dos meus sintomas físicos. É, Aí eu vou fazer o quê? Vou ser socorrida para o centro lá cardiológico, que a maioria das pessoas que chegam lá achando que está tendo problema cardíaco é transtorno de ansiedade, né? Aí ele vai, aplica na veia, clonazepam, você dorme, acalma, passa tudo. Então, assim, é, a primeira coisa que quando as pessoas chegam no consultório me procurando, né, falando que está sentindo alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é vá no médico, né? Médico clínico geral. Faça todos os check-ups possíveis e imagináveis, né? Porque às vezes também, como eu falei, alterações químicas, às vezes a falta de lítio faz com que a pessoa tenha depressão, né? hum, Aí o médico vai lá, regula, né, o lítio e a pessoa volta ao seu estado normal, né? Sem ser depressivo. sim. Então eu preciso ter essa clareza, né? O que é que eu tô tendo. E assim, a ansiedade vem isso. Aí porque a ansiedade às vezes é algo que é muito ligado à depressão. Imagina seu corpo tá em estado, seu cérebro está em estado de alerta direto. Nesse momento que a gente está vivendo de Perigo. Covid, qualquer espirro, qualquer tosse, o que é que alerta logo o seu cérebro lá? Já Você está fica- correndo, você está correndo perigo. Aí automaticamente um dos sintomas da Covid é falta de ar. Eu começo a sentir falta de ar. E, e aumenta, assim, aumenta, não é que a pessoa tenha o controle, não.
É possível ter controle? É. Acontece mesmo, né? É, mas assim, o que é que na terapia vai lhe ajudar? É dizer assim, às vezes já ligou gente pra mim dizendo em crise de ansiedade, né? Ó, eu vou viajar, mas não sei o que, eu tô sentindo isso e isso. Aí eu fiz, para um pouquinho. Tomou Hum, remédio para enjoo? Tomei. Então, não tem por que você enjoar se você tomou remédio para enjoo, né? Então, aí hum. depois ela fez, poxa, fez todo sentido, né? Eu olhar para mim e dizer assim, ó, eu já sentia isso antes, já. Eu morri, não morri, eu tô bem. Então, que vai passar. A gente tem a noção que assim, a crise de ansiedade passa uma hora, mas se a gente fosse quantificar, se quantificar, é, não demora muito não. O que demora mais é essa questão de quanto mais vem, mais medo eu tenho. Aí, se eu tô assim, se eu começo a ter crises e mais crises, eu não vou querer estar com pessoas, porque eu não quero que as pessoas me vejam em crise, porque o medo é, assim, não sei se você já viu, né? Viu alguém com crise mesmo de pânico, né? E para você mostrar a essa pessoa que, ó, tá tudo bem, você tá bem, você não vai morrer, né? Então, o que é que a gente ensina na terapia? É a pessoa lidar melhor com essa ansiedade, olhar e dizer assim, né? Não é excluir a ansiedade, como eu falei, Sim. né? A gente não pode excluir. É Não, tá aprender a aqui, lidar, né, com ela. exato. Aprender a dizer assim, não, você é necessária para mim, mas eu não tô correndo perigo, tá certo? Sim. Então, vamos tentar se acalmar, né? Eu já passei também por períodos de tipo, tá normal o meu coração acelerar eu. Calma, Tainá, não tem nada demais, não. Não tá correndo perigo, não É tá? no caso um controle emocional, né? Seria. Isso. É muito E, importante mesmo. nessa época de Covid é muito importante que você tenha esse controle. É fácil, não é fácil não, tá, gente? Assim, a gente falando, às vezes a pessoa olha assim, É, é fácil, vai fulano, tu consegue. Não, né? Eu preciso olhar com seriedade, eu preciso olhar para essa pessoa com empatia, né? Não então, dizer assim, assim, ah, isso aí que tu pode então, falar. para sair da depressão, uma pessoa, vamos dizer assim, a gente já conseguiu identificar que a pessoa está com. Eu estou com depressão, aí eu vou procurar, né, o psiquiatra, o psicólogo, e para eu sair dela, aí seria a terapia, tomar os remédios, né, que o psiquiatra. O psicólogo também passa medicação Não, ou não? Só não, terapia. só Certo. psiquiatra. Certo. E aí, une tudo, na verdade, no caso, vai mudar toda uma rotina, né, da pessoa, né, para que ela se Isso. adapte, né? Incluir atividade física, né, Sim, que é importante. É aquilo, é atividade física, não precisa ser entrar na academia, não, mas é uma caminhada de manhã e é, algo que dê prazer, né? Vai ser fácil no começo, não, não é fácil. Então, mas você precisa ter uma clareza. Você precisa ser, eu falo muito assim, você precisa ser adulto nessa hora, sim, porque sim, é adulto, verdade. quando a gente tem posicionamento de adulto, vai assim, não, não quero, mas eu vou, né? É Quem isso faz mais mesmo, birra é é. criança, É. né? Eu preciso me levantar, eu preciso ir. Eu tô tomando medicação, tô fazendo terapia, então tem coisas que eu não posso, eu não vou, eu como psicóloga, eu não vou poder lhe ajudar se você não quiser ser ajudada. O remédio lá não vai poder fazer o trabalho dele se você também não se ajudar. Então, Sim, é verdade. é um É trabalho em equipe. necessário. A família também, também, né? Quando eu falei lá, a família adoece, mas a família é a base para ajudar, né? Para Sim, olhar para a pessoa e dizer assim, não, você, não tá tudo bem, você não quer ficar com pessoas, mas eu vou ficar aqui caladinha juntinho de você, né? sim, Vou dar colo para você. Você tá com medo, mas eu tô aqui com você, vou lhe dar colo. O que é que você está precisando? Né? Então, assim, eu preciso olhar com essa sensibilidade. Então, a família tem, assim, uma importância enorme nesse processo. A família, a igreja, né, tem que ter sim. essa visão, né, de empatia. De realmente ir junto, né? Para ajudar e não ficar com esse tabu, né? De não é coisa de Deus. Não, a depressão, né? Então, e a forma, assim, realmente, como você está falando, da gente poder ajudar alguém seria essa, né? Realmente estar sensível, né? Para observar esses sintomas, né? Chegar junto,
né? Tentar aí, né, falar com a pessoa. E assim, Taina, quando a pessoa não quer assumir, assim, de jeito... Porque tem pessoas que é assim, né? Não quer assumir de jeito nenhum, né? Como é que a gente pode fazer para ajudar a pessoa? A gente fica Aí insistindo, que é mais difícil, né? Seria. é bem mais difícil. Então, assim, é, a pessoa tem que ter consciência. Eu preciso fazer com que essa pessoa tenha consciência que ela precisa de ajuda, porque não tem como, né? Se tiver o risco de suicídio, Sim. aí a Esse é família o que tem que estar perigo, mais. né? É, porque assim, o risco do suicídio, às vezes, a medicação ajuda a pessoa a ter a coragem de cometer. Então, a gente tem esse trabalho consciente com a família, diz assim, ó, vai Sim. tomar medicação, não deixe a medicação perto, fique Uhum. mais vigilante ainda, né? Uhum. Por quê? Porque não é que ela tenha coragem, porque a medicação dá essa sensação de bem-estar que automaticamente a pessoa vai olhar e dizer assim, não, mas isso aí vai passar, isso é da medicação, então eu vou acabar logo com isso tudo, porque eu sei o sofrimento que eu tô causando para minha família, né? É muito doloroso, assim, a pessoa olhar e dizer assim, eu sei que eu tô fazendo a minha família sofrer. E não é bem assim, aí eu chego e falo, não, vamos lutar pela vida, vamos dar uma chance, né? Primeiro a gente começa, né? Se não tiver jeito, aí a gente vê, pensa em outra alternativa, né? Mas assim, tira esse foco de achar que morrer é a solução. Porque na verdade eles não querem, de fato, acabar com a vida. Eles querem acabar com a dor que traz a depressão, né? Tem aí, Entendi, boa noite, Taina. mãe. Acho que é teu filho. Deve ser tá pelo do meu marido. Tá pelo de Pronto, fora, é deve ser as verdade. meninas. Késia, é isso mesmo, Késia. Família e igreja é a base de tudo. Gente, vocês têm alguma dúvida? Se tiver, pode falar, viu? Que Taina que tá aqui para responder. Então, mas é isso mesmo, muito bom esse assunto. Muita coisa eu não sabia. Está sendo uma aula mesmo, viu, Tainan? Realmente, e assim, a família, como você falou, é muito importante, né, nessa parte, porque tem que estar realmente ó, de olhos abertos ali, observando, principalmente quando estiver no tratamento, né, Tainan? Tem que estar realmente ali de olho. E assim, eu já vi casos de pessoas que teve a depressão, certo? E tipo assim, curaram, 1 ano, 2 anos depois voltaram a ter de novo, entraram novamente numa nova depressão. Isso é comum. É comum pessoas que já entraram em depressão entrar novamente ou viver sempre com transtornos de ansiedade. Pode ser que venha, depende do momento que eu estou tratando. Quando eu falei para você lá, se eu percebo que o meu filho já tem, porque a maioria, né, dos estudos que eu vi, a maioria começa na infância e na adolescência, né? Então, se eu percebo algo que não está muito legal para o meu filho, eu vou buscar ajuda, né? Sim, Também não é assim, não é, como eu falo, né? Colocar demônio em tudo, nem dizer sim, também que é patologizar tudo. A pessoa enrola. Não não preciso dizer, pode ser só uma questão de uma tristeza, né? Na adolescência, o adolescente ele passa por fase de lutos, que é normal, são 3 fases de luto, que se eu não tiver um cuidado, um olhar diferente, entender que isso é normal, né? E tá lá, atento, porque se acontecer alguma coisa a mais, vou dar um exemplo assim, a gente teve uma perda grande da minha avó, e meus filhos meu filho era muito ligado a ela, né? Então assim, ele era o melhor aluno da escola, começou a ser o pior não, foi até para recuperação, né? sim. Então, assim, eu fiquei bem atenta a isso. Sabia que era um processo de luto. Mas se perdurasse por muito tempo, aí eu dizia assim, não, vamos buscar ajuda, né? Então, assim, eu preciso ter essa sensibilidade e mostrar. Quando você fala assim, teve, porque o que é que acontece? A pessoa às vezes não procurar muito tratamento. Eu tenho um período de depressão. Depois do nada, assim, eu fico melhor, me sinto bem melhor.
né? Assim, meus neurotransmissores lá começam a Sim, trabalhar, de repente. Eu não fui tratar a causa, não fui tratar nada, né? O porquê que aconteceu. Quando ela volta, eu não fiz tratamento. Quando ela volta pior, né? Com mais consequências, né? O porquê, quando chega na fase adulta, se eu já tive na adolescência, e na infância, é pior, porque ela foi negligenciada, sim, né? Quando eu falo que é pior, eu não tô dizendo que é mais difícil de tratar, não, tá, gente? Mas assim, às vezes vai precisar de um pouquinho mais de tratamento, né? O sim, período mais longo. Pode ser que volte, pode. Lembra que eu falei, a pessoa pode ter uma predisposição e ter algo sim. que um gatilho que vai ativar essa depressão. Imagina como é legal se eu tivesse a consciência, né? Olhar e dizer assim, não, não tô legal, vou buscar ajuda. Sim. Porque é muita gente. Assim, Não, no caso, ninguém chegaria a esse ponto do suicídio, né, Tainã? Se tivesse essa provavelmente, clareza, né? Provavelmente, né? provavelmente assim, eu acho que diminuiria muito, né? Essa questão dessa cobrança, desse de achar que eu não vou dizer a meu pai ou minha mãe, porque eles Sim. não vai, né? A gente não ia chegar nesse nível de na adolescência. Imagina, a melhor fase, que eu digo, a melhor fase é a adolescência. A terceira causa de morte dos adolescentes é suicídio, Sim. né? Aí vem, porque assim, quando tem um suicídio na família, principalmente de adolescente e criança, a família se desestrutura. Aí vem a culpa, né? Que a culpa não é legal carregar de É. nada. Aí Aquela vem, sensação de, né, onde foi que eu errei, ou o que eu podia ter feito, né, para isso não ter acontecido, né? aí a gente sempre fala assim, a pessoa que tá com depressão, que tá, mesmo que ela não demonstre, mas se você olhar mais atentamente para algumas coisas, ela dá sinal, né? Mesmo que seja sinais de brincadeira, né? Dizer assim, tu vai ver, vê se daqui a pouco tu vai receber a notícia da minha morte, né? Tô É, brincando, é, né? Eu começo a chegar e dizer assim, ai, menina, eu ligar pra tu e dizer, ai, Amanda, queria tanto dormir, não acordar, mas nunca, né? é um Eu sinal penso, já. aí por que tu quer dormir e não acordar nunca? Aí eu vou e brinco, né? Com outra coisa. Eu falei, não, menina, porque assim, a minha morte, eu quero morrer dormindo, né? Então, assim, eu começo a brincar, mas tipo, poxa, ela deu algum Uhum. sinal e você já manda mensagem, não, se tu quiser conversar, pode conversar comigo. Sim, Que se estiver passando por alguma coisa, eu tô aqui para te ajudar, né? E a ajudar de verdade, porque às vezes a pessoa se abre também, conta alguma coisa e você vai e julga. Tô dizendo é. você não, né? Tem Mas sim, por assim, exemplo, a gente vai assim, menina, infelizmente acontece isso, né? eu vou chegar e dizer assim, E Amanda, aí a tu é pessoa se bonita. fecha mais ainda, né? A pessoa Aí, ali teve a chance e perdeu ao mesmo tempo, né? De ajudar aquela pessoa. Porque se ela se desabafou com uma pessoa que fez isso com ela, nunca mais aquela pessoa vai desabafar com alguém. Porque ela vai achar que todo mundo vai agir daquela forma. Perdemos uma né, vida. imagina ainda assim, tu chega pra mim e diz assim, ai, Tânia, eu tô sentindo uma tristeza, não tô conseguindo mais ter ânimo que eu tinha antes. Aí eu vou e digo assim, menina, pelo amor de Deus, tu não tem Deus, não é? Tu é bonita, nova, tem um marido que te ama, tem duas filhas, tem uma mãe, tem uma família. Tu quer o que da tua vida? Né? Aí tu vai dizer assim, não adianta falar com o Tainão, porque não vai É, dar certo. é isso mesmo. É assim mesmo. Né? Tu tem tudo e tu quer o quê? E Né? aí Então, a pessoa assim, acaba achando que todo mundo vai dizer isso, todo mundo vai aconselhar dessa maneira, e ela se fecha mais ainda e não vai correr atrás de ajuda. outra coisa também que fala assim, ó, tu tá procurando motivo. Aí fala assim, ó, desse mesmo jeitinho. Eu vou levar você pra restauração, ou então lá pro Hospital do Câncer, que você vai ver o que é problema de verdade, pra parar de Sim, ficar inventando, pra parar de é, procurar problema. infelizmente É isso que eu acontece. escuto. É isso que eu escuto de pessoas que. Aí, assim, ela vai fazer um trabalho de dizer assim, ó, é uma forma que ela fez, ela lhe ama, só que não sabe falar, né? Aí o meu trabalho também é com essa família, para mostrar essa família como agir com essa pessoa, né? Que não vai, não adianta. É a mesma coisa assim,
Vou levar, tá? Tem pessoas que têm problemas e que passam por problemas. Né? Tem uma mosca aqui que tá me atrapalhando. Não sei de onde é que vem a mosca, Sai, mas ela tá por mosca! aqui. Então, assim, eu preciso olhar e dizer, um exemplo, quando eu falei assim, depressão pós-parto, né? A gente que já teve bebê sabe como é difícil, como é cansativo e como chega pessoas para cobrar, É, né? E assim, você foi mais assim, foi logo em dupla, né? cobrar e dar palpite, não é? Cobrar e dizer assim, oxe, não é pra tu estar assim, não. Aí você tá lá, acabada, sem conseguir dormir, porque o bebezinho não dorme. Aí chega a gente pra querer dar palpite na sua vida. E você já tá com essas alterações hormonais. Aí tem uma Sim. predisposição a ter depressão. Aí você olha e fala assim, ai, a minha vontade era de jogar esse bebê na janela. Né? Aí, tipo, se você escutar um negócio desse, vai dizer assim: Meu Deus do céu, menina, pelo amor de Deus, isso não é de Deus, não. Aí, no olho, faz assim: Vamos buscar ajuda, porque você não está bem. É. Porque eu sei o quanto você ama esse bebê e eu sei que você não está passando por. Tá precisando de ajuda de fato. E eu levar essa pessoa para ajudar. Parar de Uhum. dar palpite. Eu sou daquela assim: Não sabe o que fala, não fala. Sim. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que as pessoas são mais dispostas a apontar o dedo do que estender a mão para ajudar, não é? Infelizmente. E acontece essas coisas, né? Mas Kézia está dizendo aqui que é uma fase muito difícil o pós-parto. É verdade. A gente que é mãe, a gente sabe o quanto é. Mas vocês têm dúvida, gente? Foi muito bom aqui essa aula, viu, Tainã? Maravilhoso. Nós aprendemos. Vou deixar ela salva, porque quem não conseguiu, né, assistir, vai conseguir assistir depois. E quem chegou também já pela metade, no finalzinho, consegue, né, voltar do início e assistir. Vamos ver aqui o que foi que Jaque falou. As pessoas mais velhas geralmente agem assim porque antigamente não se falava muito nesse assunto e elas não sabem lidar. Acham que é besteira e acabam aconselhando errado. É Aí verdade. assim, aí lá vem a gente ter essa sensibilidade de mostrar, né? É o trabalho, né? De dizer assim, ó, tá passando isso, aí às vezes eu mostro, né, alterações, pego uma imagem de alterações no cérebro que dá em pessoas que estão com depressão. Opa, travou. Tainã, travou aqui para mim. Agora, voltou. Tá. Que fala assim, ah, tá precisando de uma lavagem de roupa. Na minha época não existia, existia, gente. Existia tanto que meu pai cometeu suicídio em 1984, né? E ele era uma dessas pessoas que não demonstrava que ia cometer. Ele falava que ia morrer, que a morte dele ia ficar na história, mas ninguém acreditava porque ele era brincalhão. Então, Olha aí, no já era o dia, sinal já, né? Que ele já dava, né? Ninguém percebia. ninguém atentou, ninguém pensou, não, ele era brincalhão, brincava, tá brincando também com a morte, né? Aí eu chegar pra você e Uhum. dizer assim, ai, Amanda, eu vou morrer, vê se quando eu morrer, minha morte vai ficar assim, ó, na história, Sim, né? Aí tu sim. olha e fala, tá ainda tá brincando, né? Só que eu já tô maquinando como é que vai ser minha morte, né? Ele fez tudinho certinho, né? Ele cometeu suicídio no dia 7 de setembro, que a gente ia sair assim uma história. Então, ficou na história porque foi num dia, né, que a gente tava almoçando, tudo. Mas assim, ele já dava palpite, já dava sinais, dava. Então, eu preciso ter. E assim, não é também ficar se culpando caso chegue a acontecer o ato, né? A gente torce que não aconteça. Mas às vezes a gente fica, poxa, aonde foi que eu errei? Onde foi que eu perdi a pessoa? Né? Precisa ser feito um trabalho também com a pessoa, né? As pessoas que ficam, que as pessoas que são enlutadas por suicídio. Então, assim, é bem mais E elas doloroso também. Toda também morte é correm dolorosa. o risco, né? Elas também correm o risco também de adquirir a depressão por conta, né, de estar passando por esse luto, né? Dessa Isso, sensação, no caso, de que imagina, não consegue.
imagina a dor dessa mãe de ver que o filho cometeu suicídio, né? Um filho que tinha tudo para dar certo, tinha uma história, tinha coisa, e você olha e diz assim, não, eu errei, né? Acho que é a primeira coisa, mas que a gente trabalha essa questão da culpa, né? Como eu falei lá no começo, a culpa não é legal. A gente precisa assumir quando a gente tem responsabilidade, que eu gosto de brincar que a gente tem a mania também de não assumir a culpa, né? Quando a gente assume, quando a gente não exclui nada, é mais fácil, né? Vamos lembrar lá de Eva e Adão. Se na hora que Sim, Deus, na hora que eles comeram do fruto proibido, eu acredito que se eles olhassem e dissessem assim, não, Deus, a gente comeu. Não se escondesse, né? Disse assim, não, a gente comeu do fruto proibido. A gente sabia que era errado, mas a gente comeu e a gente vai arcar com as consequências, né? Seria mais fácil. Poderia ser que assim, sim. o que Deus fizesse fosse diferente, mas a primeira coisa é assim, não. Eu errei, possivelmente por não acreditar, mas não era tão claro assim para mim, porque eu não tinha Uhum. conhecimento, né? Então, assim, eu preciso ter consciência e dizer assim, não, mas de fato eu não tinha consciência, eu não tinha clareza disso, né? Mas agora a gente tá no meio, né? Tá numa live, tem lá meu Instagram, que eu coloco um monte de coisas, né? Falando. Às vezes tem pessoas que mandam mensagem, colocam alguma coisa assim, sinais de depressão no seu filho. Aí, às vezes, adolescente que me segue fala assim, eu tô sentindo isso, isso e isso. Eu fiz, calma, também não é assim, não. Né? Então, Fala um assim, pouquinho de você agora, Taina, para as pessoas te conhecerem, seguir lá teu Instagram. pronto, vou falar um pouquinho. Eu sou, né, sou psicóloga já meu Deus, eu vou acabar dizendo minha idade, né, minha gente? Mas assim, eu vi a Amanda, não vi a Amanda na barriga porque eu não tinha visão de ultrassom, né? Mas eu acompanhei todo o processo e que a Amanda é um milagre de Deus, né? Para a vida da mãe dela, para a vida da família toda, Eu né? já falei aqui para eles na live, em live de oração. O câncer, Isso. né, que minha mãe teve antes de eu nascer, quando ela tinha lá 18 anos. E os médicos deram a ela 6 meses de vida. Aos 18 anos, 6 meses de vida, né? E ela com 21 me teve. Eu tô aqui com 31 anos e tá tudo bem, glória a Deus. Eu lembro disso tudinho, lembro dela carequinha, depois o cabelo Todo o nascendo, processo. do medo de não poder ser mãe, que era um sonho dela. Então, assim, é um prazer para mim, né? Porque você Nós foi um somos, milagre não só nós para somos primas, para quem não sabe. Taina é prima da minha mãe, minha prima também mais distante, né? Que se diz assim, pela consanguinidade, né? Mas somos primas. E mim. já estava assistindo, já conhecia já o trabalho de Tainã como psicóloga, e por isso que eu decidi convidar ela para vir aqui falar conosco sobre esse assunto, porque também algumas pessoas vêm muito no meu direct falar para mim que tem amigos, tem amigas passando por esse processo. Algumas até chegam a me dizer os sintomas. E eu digo, olha, vai procurar um psicólogo porque você realmente pode estar precisando. Então, aí por isso que eu digo, vou falar com a Taina para a gente falar sobre esse assunto, né, sobre depressão. E hoje saiu, né? Com a graça de Deus, hoje saiu essa live, graças a Deus. Isso. E assim, eu já sou formada desde 2008, né? Faz um tempinho. E assim, o meu trabalho, eu tô terminando agora a neuropsicologia, né? Análise corporal também, que isso me ajuda muito a entender, né? Porque as pessoas, colocar aí, meu Deus, que mundo pequeno, é verdade. Então, assim, isso tudo me ajuda, né, para poder ajudar mais as pessoas. E como eu tenho Amém. essa história também na família, né, então, o porquê meu público, que eu falo muito assim, adolescente, como eu te falei, tudo começa na infância e na adolescência. Então, assim, se eu posso ajudar esses pais, essas mães, a olharem melhor para os seus filhos, eu posso estar ajudando a eles terem uma qualidade de vida lá na frente. Se eu olho para uma pessoa, né, para o meu marido, para minha esposa, para alguém da igreja onde eu lidero, ou que a minha líder também na igreja, que ela pode estar Sim. suscetível a ter depressão, se eu tenho essa clareza, por que não?
né, ir lá ajudar, ir lá conversar. E perguntar também a seu pastor lá, pastor, tá tudo bem? Né, quando a gente falou da questão de suicídio com pastores. Sim. Então eu preciso dizer assim, não, não tá tudo bem. Eu tenho Deus, mas não tá tudo bem. Eu preciso de ajuda. A quem eu vou procurar ajuda? Então, é isso. O meu trabalho, né, nas redes sociais é difícil, porque, como eu te falei, né, eu morro de vergonha. Tô menos Nem vergonha agora. parece, nem parece. Não, a minha irmã tá aí, pode entregar sua idade, irmã. Eu entrego. Aí o que é que acontece? Quando eu tinha, né, essa questão de gravar vídeo, essas coisas, eu fiz, vou nada, meu Deus do céu. Aí, quando eu comecei a ver, eu fiz, não, se eu não for, né, se eu não for falar, se eu não vou colocar a minha cara assim, a exposição, eu tô negligenciando, né? Eu não estou levando. Quando alguém chega Isso. assim, quando você chegou, fulano, tem gente que te conhece, aí eu falei, meu Deus do céu, né? Por quê? Porque meu objetivo não é de estar aparecendo, meu Sim. objetivo não é de querer, mas sim, além de levar a palavra de Deus através do meu trabalho, né, de estar ajudando de verdade as pessoas, Ajudar, né? abençoar pessoas mesmo, né? Abençoar. Exato, de mostrar que a Porque pessoa não está muito de buscar aqui, ajuda. como a gente estava falando aqui, foi uma aula, gente. E hoje eu tenho certeza que hoje, se tinha alguém aqui que tinha dúvida, hoje vai sair daqui, e vai procurar um psicólogo, um psiquiatra. Talvez até procure você. Talvez até gostou tanto de você que procure Tainã aqui. Pode procurar mesmo, viu, gente? Entrem lá no Instagram dela, sigam ela, tem muito conteúdo lá, ó, edificante. Eu gosto muito da parte dos filhos, né, da parte de adolescente. Tainã é especialista aí na parte de adolescentes, né? Depois a gente vai até ver outras lives para direcionado para esse assunto. Já estou te convidando, Tainã, a gente depois vê isso aí. Vai E ser um entre prazer. mesmo, meu também, entre em contato com Tainã, se precisar de alguma ajuda. A Tainã já está aí à disposição. Ela agora já declarou aí que realmente ela trabalha para isso mesmo, para espalhar a palavra do Senhor através do trabalho dela, através do que ela foi chamada, né, por Deus. Então, que bom. Estou muito feliz aqui que vocês agora conheceram também Tainã, quem não conhecia. E entrem lá no Instagram dela para conhecer ela mais ainda, tá certo? Tainã, muito obrigada. Amei demais, amei demais. Já estou ansiosa para as próximas já. É bom que a gente Tamo gosta muito aqui. de falar, né? Não, então, e se deixar eu falar, acabou-se, né? Eu morro de vergonha, mas também quando deixa eu falar, eu vou me embora. Acho que se deixar, a gente fica aqui, ó, 3, 4 horas de live, só falando. Não, e o bom é o povo esperar escutar. Eu faço, meu Deus do céu, eu falei demais. Mas assim, espero que tenha ficado assim claro, né? Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem lá que eu vou estar ajudando a tirar, né, esse peso. Lembrando que nem tudo é depressão, nem tudo a ansiedade não é esse bicho todo, mas eu Sim, preciso cuidar dela, né? A depressão também, tem cura? Tem, mas eu preciso me tratar, eu preciso querer, né? Não adianta a gente estar aqui, né, expondo, falando, se você não quiser, nem Deus, né? é É aqui, verdade. o que Isso. eu falo muito assim. Até Deus fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei. Se não abrir, não tem como. Então, assim, A a gente tem decisão que é tomar atitude, né? Tem que tomar atitude. Se não tomar, acabou. Se Jesus não entra, não é? exato. A decisão é exclusivamente sua. Amém, querida. Eu vou só agora fazer, já que ninguém teve dúvida, não foi? Eu acho que todo mundo entendeu, graças a Deus, entendeu o assunto, mas Tainã já se dispôs. Quem tiver dúvida pode procurar ela. Eu vou só fazer uma oração, tá certo? Pra gente Amém. finalizar. Aí agradecer ao Senhor, que foi uma bênção essa live. Como a gente já estava prevendo, né? Que ia ser uma bênção. Vamos lá. Senhor Deus, obrigada, Jesus, por essa live, Deus amado. Muito obrigada por tanto conhecimento. Realmente uma aula nós tivemos aqui com a nossa querida
e psicóloga Tainã. Deus, queremos, Senhor, te pedir que o Senhor abençoe a vida da tua filha, Pai. Que ela possa, Senhor, sempre estar sendo capacitada, Senhor, por ti, Senhor. Para que ela continue, Senhor, abençoando, Senhor, as pessoas em teu nome, Jesus. Que tu possa, Senhor, trabalhar em sua vida, Senhor. Liberando, Senhor, bênção, Senhor, sobre sua vida. Realizando os desejos que a tua filha te pede, Senhor Jesus. Que tu estenda, Senhor, tudo isso, Senhor, não só sobre ela, mas como toda a sua família, Jesus. Quero, Senhor, também te agradecer por cada pessoa que esteve aqui nesta live, Pai, que tu possa, Senhor, entrar, Senhor, visitar os corações e as mentes também, Senhor, de cada pessoa que esteve aqui, Pai. E se há alguém, Senhor, com um sintoma de depressão ou com depressão, Senhor, que tu possa, Senhor, ajudá-los a enfrentar isso, que eles possam ter coragem, Senhor, de buscar ajuda, Pai, buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra, Senhor, para enfim, Senhor, poder fazer o tratamento e ser curado em nome de Jesus, Pai. Nos dá uma noite abençoada e tranquila em tua presença, Pai, e te agradecemos por tudo que tu fez nessa noite em nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigada, gente. Tainã, mais uma vez, muito Amém. obrigada. Até a próxima. Em nome de Jesus, a gente vai se falando, tá certo? Obrigada a todos vocês que estavam aqui até agora. Vou deixar lá a live salva, tá certo? Para caso você queira assistir do começo, tá certo? Ou enviar também para outras pessoas, tá certo? Para que essa mensagem hoje aqui sobre depressão possa ser propagada. Lembre-se que você pode estar sendo canal de bênção na vida dessa pessoa que está precisando, tá certo? Então não deixa de enviar, não, para aquela pessoa que está passando por um momento como esse, não é verdade, Tainã? É isso. Fiquem na paz de Deus, Compartilhe. meus queridos. Tchau, Tainã. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.